Ao longo dos próximos meses, o noticiário da seleção uruguaia vai se confundir cada vez mais com o noticiário do Internacional. Isso tudo pela possibilidade de demissão do técnico Oscar Tabárez e a iminente contratação de Diego Aguirre, caso isso aconteça. Essa fogueira ela teve um combustível extra a partir da goleada sofrida pela Celeste ontem pelo placar de 3-0 para a Bolívia. E aqui eu atualizo tudo que está sendo dito no Uruguai sobre a possibilidade, sim, do Internacional precisar trocar de técnico na próxima temporada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional ou, nesse vídeo em específico, vamos falar da seleção uruguaia. E como eu falei, o noticiário da seleção uruguaia, ele se confunde, ele se mistura com o noticiário do Internacional. Já há algumas semanas, no mês de outubro, a gente acompanhou aqui no canal também a possibilidade de demissão do técnico Oscar Tabárez após uma sequência de resultados negativos da Celeste nas eliminatórias da Copa. Bom, naquele momento foi definido que o Oscar Tabárez teria o seu trabalho reavaliado ao final desse ano e que comandaria a equipe nos 2 jogos seguintes, que foram realizados agora, contra a Argentina no Centenário e contra a Bolívia fora de casa. Pois é, ontem o último jogo aconteceu contra a Bolívia em La Paz. Derrota da seleção uruguaia pelo placar de 3-0. Antes disso, o Uruguai já havia perdido para a Argentina por 1-0 em casa, dentro do Estádio Centenário. E a grande verdade é que a Celeste Olímpica tem uma situação muito complicada em relação à classificação para a Copa do Mundo. Hoje o Uruguai é o 6º colocado na tabela. Lembrando que apenas 4 equipes se classificam e o 5º joga uma partida de repescagem, entra na repescagem para a Copa do Mundo. Então, não é errado dizer que a situação não só do Oscar Tabárez, como da seleção uruguaia, está muito complicada. E ontem, já no vestiário da seleção uruguaia, em La Paz, a gente já teve atualizações e informações daquilo que pode acontecer. Só lembrando, o Diego Aguirre é a primeira opção da Associação Uruguaia de Futebol, caso se defina pela saída de Oscar Tabárez. Oscar Tabárez sai num dia, eles chamam o Diego Aguirre no outro. E o Aguirre estaria, claro, disposto a treinar a seleção uruguaia, que é o grande sonho dele, e ele, de alguma forma, espera o convite. Se o convite vier, ele vai. E por isso, essa notícia é tão importante para os bastidores do Internacional, tá? Porque todo o planejamento do Internacional está ligado a essa possibilidade do Aguirre sair ou do Aguirre não sair, indo para a seleção uruguaia. Bom, agora eu trago aqui o que está sendo dito no Uruguai. Quais são as últimas notícias, quais são as últimas informações vindas de Montevidéu ou de La Paz, que era onde a seleção uruguaia estava ontem, tá? Eu começo trazendo a palavra do próprio Oscar Tabárez, que deu uma entrevista coletiva depois da derrota para a seleção do Uruguai, respondeu muito sobre os jogos, que, enfim, não tem conseguido trazer o desempenho que todo mundo espera do Uruguai. E na última pergunta, ele foi questionado se deixaria o cargo à disposição, já que parece que ele não está conseguindo fazer com que o time reaja. Vamos ouvir o que falou o maestro Oscar Tabárez. Não. Porque yo soy un profesional de esto, hice un contrato, en ese contrato está redactado todo lo que tengo que hacer y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel, y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay manera de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que se tuvo acá. No considero irme tirando la toalla, ya lo dije anteriormente. Y no quiero hablar más porque voy a decir algo de más y no sería muy conveniente. Bom, essa resposta do Oscar Tabárez, ela deixa claro que para esse movimento que a gente está imaginando que aconteça, ele venha a se tornar uma realidade, não vai haver um movimento do Oscar Tabárez. Esse movimento deverá partir da Associação Uruguaia de Futebol. Ele garantiu, eu não boto meu cargo à disposição, eu não vou jogar a toalha. Pelo tempo que eu tive aqui, ninguém vai me forçar a fazer isso. Eu vou com os caras até o fim. E aí é a Associação Uruguaia que vai definir se quer manter o Oscar Tabárez no comando técnico e trazer o Diego Aguirre para esses últimos 4 jogos que a seleção uruguaia tem à disposição, ou se vai manter o cara aí.
Alguns meses atrás, a tendência, e eu inclusive conversei com dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol, tá? Era que no fim do ano houvesse essa ruptura em caso de não haver uma reação grande da seleção, o que não aconteceu, já que o Uruguai perdeu os 2 jogos. E aí haveria a ruptura com o Oscar Tabárez e a chamada do Diego Aguirre para a próxima temporada. Tanto que eu venho trabalhando como uma tendência que o Aguirre não seja o técnico do Internacional no ano de 2022. Não é o que trabalha nesse momento a imprensa uruguaia. Eu tenho acompanhado desde ontem um noticiário da Sport 89, que é a principal rádio que cobre a seleção uruguaia lá em Montevidéu, do Ovación, que é o caderno de esportes do El País, principal periódico uruguaio, e vou trazer aqui para vocês um resumo, tá? E vou trazer inclusive embasado na matéria do Juan Pablo Romero, que é um jornalista que estava em La Paz acompanhando a seleção uruguaia e publicou essa matéria no caderno Ovación do jornal El País. E a informação que traz o Juan Pablo Romero é que a tendência é de permanência da comissão técnica para o próximo ano. Segundo a matéria diz, eu coloquei até um trecho aí, havia uma reunião marcada para hoje, tá? Na sede da Federação Uruguaia, para fazer análise do que aconteceria com o Oscar Tabárez. Mas essa reunião ela foi cancelada, principalmente porque o clima não tá bom. Mas a executiva, e isso se fala ali no parágrafo, executivo, que é o presidente, os vice-presidentes da Federação Uruguaia, eles não cogitam nesse momento fazer um desligamento do Oscar Tabárez. A coisa caminha muito mais para uma permanência do maestro na seleção uruguaia. E é claro que isso pode mudar à medida que as coisas elas esfriam, todo mundo se acalma, o Uruguai só joga de novo, eu até vou ver aqui quando é que joga o Uruguai, mas enfim, é só no ano que vem. Então deve ter mais calma para que seja pensado isso. Mas hoje não existe uma tendência de demissão do Oscar Tabárez para a contratação do Diego Aguirre, pelo menos no que se traz da imprensa uruguaia nesse momento. Tá? Uma notícia boa para o torcedor do Internacional. O que eu falo em relação à direção do Inter? Como que a direção do Inter está se planejando e se portando em relação a toda essa história? A direção do Inter aguarda, porque o ficha 1 do Inter para comandar o clube em 2022 é o Diego Aguirre. O Inter não quer trabalhar com outras possibilidades. Foca na permanência do Diego Aguirre, apesar de saber que existe possibilidade dele sair. E por isso o Inter já trabalha em plano B, em plano C. O que eu ouço nos corredores é que um dos nomes muito benquistos, já trouxe isso aqui, é o do Vojvoda, técnico do Fortaleza. Mas para isso acontecer teria que haver muitos desdobramentos antes disso. E hoje, como eu trouxe, a tendência reportada pelos periódicos uruguaios é de, felizmente para o Internacional, permanência do Diego Aguirre no Inter e permanência do Oscar Tabárez na seleção uruguaia. Qualquer nova informação eu trago aqui, não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje eu trago aqui toda a repercussão, daqui a pouquinho o Inter joga contra a equipe do Cuiabá, da Matheus Dávila chega também com a repercussão do Grêmio, tá? Beijo, tchau!